Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou a Carolina, formadora da EFAP, e hoje nós daremos seguimento ao programa de recuperação e aprofundamento do componente de matemática dos anos iniciais e trataremos da sequência didática 1, do volume 1, do material Aprender Sempre, de 2021, tá? E quem conduzirá a formação agora nessa transmissão de etapa é o professor Wagner Palanque. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito obrigado pela iniciação, né? Vamos aqui trabalhar hoje, né, como você disse, com a pauta de etapa, né, do material recuperação e aprofundamento, né, das aprendizagens. Então, esse material que nós iremos trabalhar hoje, tá? Eu vou projetar aqui para nós o que nós iremos trabalhar e aí a gente dá continuidade nessa pauta, tá? Então, no dia de hoje, você consegue me ver aí, Carol, tá a tela? Tá tudo certo? Carol? Então, o que nós temos? Wagner, tá transmitindo, fica tranquilo. Tá. Eu demorei um pouquinho para abrir o microfone. Tá. O que nós temos aqui hoje, essa formação para os professores, né, de etapa, dos anos iniciais, tá, de matemática, do material recuperação e aprofundamento, né, do material que nós temos, essa sequência didática, ele é do material Aprender Sempre. O link ainda não está aqui, mas logo, em breve, vocês, professores, receberão esse link, né, de acesso ao novo material, porque essa pauta, como a Carol chamou a atenção, ela nos diz respeito, a primeira sequência didática, né, do ano de 2021. Né? Então, nós vamos trabalhar com ela agora. Então, em breve, vocês, professores, receberão, tá, o link para acesso ao material, mas é muito parecido com aquilo que nós já estávamos trabalhando anteriormente, tá? Isso é bem tranquilo. Na pauta de hoje, nós iremos olhar para o material, né? Esse material que nós temos, e o que nós temos aqui são alguns aspectos fundamentais das habilidades essenciais, tá? Essas habilidades essenciais que estão dentro desse material. E também a retomada do conceito de número e do sistema de numeração decimal a partir da sequência didática número 1 de 2021. Tá? Nós já tratamos sobre o assunto de números nas outras pautas anteriores, mas agora nós teremos esse assunto agora também. E análise de atividades com potencial para o trabalho com o sistema de numeração decimal. Nós iremos analisar algumas atividades aqui que temos esta questão. O objetivo dessa pauta, né, conhecer algumas intervenções pedagógicas que possibilitam o avanço do conhecimento numérico dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental a partir da sequência didática número 1 de 2021. Tá? Diante desses objetivos, pessoal, né, a gente precisa sempre pensar sobre como se dá a construção da aprendizagem de números, quais são as características do sistema de numeração decimal e quais atividades podem propiciar uma compreensão dessas características, tá? Bem como a observação de algumas regularidades que regem o sistema nosso de numeração decimal, tá ok? É importante que a gente compreenda como acontece essa aprendizagem das nossas crianças, dos nossos estudantes, essa relação que eles estabelecem com os números, tá? E a leitura, a escrita do nosso sistema de numeração decimal, ok? Aqui, né, uma pergunta para a gente poder pensar nisso, e a Carol pode até me ajudar a levantar essa questão aqui. Quais estratégias, né, nós, professores, acabamos utilizando para trabalhar com o sistema de numeração decimal para além do material, né? Além do material que nós temos aqui, quais são, né, as estratégias que a gente pode utilizar? E aí a gente pode pensar muito bem
nessa questão do objetivo que eu coloquei para vocês. Tá? Que o sistema de numeração ele é decimal e aditivo, ele é posicional, né? Multiplicativo, e se utiliza de 10 algarismos para representar qualquer número. Esses conhecimentos que as crianças usam na escola, em diversas situações do cotidiano, muitas vezes, permite, né, que comparem preços, operem a compra e a venda de alimentos, objetos, façam a leitura de medidas de gráficos e tabelas, entre tantas outras situações que lhes serão, né, apresentadas a partir do material que tem aqui e a partir do trabalho que os professores acabam exercendo nas escolas. Tá? Eu trago aqui para vocês as habilidades que são contempladas, que pensam nos números, né, em cada ano. Né? Relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois, utilizar números naturais como indicador de quantidade, de ordem, em diferentes situações, contar de maneira exata ou aproximada, comparar números naturais, aí quando a gente vai para o segundo ano, contar a quantidade de objetos de coleção de 20 unidades, né? Comparar números naturais. Isso tudo são habilidades que nós podemos encontrar que estão estabelecidas, né? Que vão fazer uma conexão com os números. Comparar, ordenar e registrar números naturais, compor e decompor números naturais, comparar e ordenar e registrar números naturais, reconhecer números naturais de 5 ordens e assim sucessivamente, tá, pessoal? Eu trago aqui para vocês, tá, uma atividade que está lá no caderno do aluno, no primeiro ano, na página 83, quando vocês puderem ter acesso ao link, vocês vão ter essa atividade lá, tá? Ela é uma atividade que relaciona números às suas respectivas quantidades, né? E identifica o antes, o depois, o entre, tá? Essa é uma atividade, mesmo sendo uma prática cotidiana, né, bastante incentivada nas vidas das crianças, as interações com as outras crianças, conosco, né, nós professores, né, pode ajudar bastante a construção de ideias de números e contagem, tá? Continuando aqui, nós temos esse outro exercício, que também está na página 86, no primeiro ano. Tá? Esse exercício é importante que a gente utilize números no cotidiano, tá? E tenha um grande diferencial pensar em questões próprias da matemática, escrevendo, possibilitando a partir das regras do sistema de numeração decimal. Então, o exercício pede para ler em voz alta para o seu colega, né, os números das cartelas azuis. Em seguida, deve ler para você os números escritos das cartelas amarelas. Agora, é interessante, né? Escreva nas cartelas os números que serão ditados. Também tem essa parte de números ditados, até para que a gente possa ver em que pé que está a escrita dos nossos alunos. Tá? Outro exercício, por exemplo, quantos livros há em cada ilustração? Aqui é para o menino poder fazer a contagem, né? Essa questão da quantidade do livro, né? Da quantidade de objetos. Outra ideia importante que a gente pode explorar pelos estudantes é a aproximação, né? Perguntas do tipo, acha que tem mais ou menos que 10? É uma pergunta muito importante. É uma problematização do tipo, como será que sabe a quantidade de pessoas num bloco de carnaval de rua, por exemplo, sem contar um por um? Né? Então, são ideias que a gente vai trazendo para os alunos, que eles podem fazer essa exploração no dia a dia deles. Tá? Outro exercício que a gente pode fazer uma exploração aqui também, Juliana e João Pedro gostam de ler e escrever números. No caminho de volta da biblioteca para casa, eles foram observando números. Juliana escreveu em cartelas alguns desses números para mostrar a João Pedro. Então, faça um X no número 7 e circule o número 19. Então, são exercícios que os alunos vão reconhecendo
quais são esses números. Os jogos também, pessoal, nesse momento, eles são importantíssimos para que os alunos possam adquirir, né, essa questão dos números no dia a dia. São situações potentes, no qual eu posso explorar a comparação numérica, que tem a carta maior, quem fez mais ponto, né? O que aconteceu com os pontos dessa rodada, e assim sucessivamente. Tá? Outro aqui, né, é um exercício do segundo ano, bem conhecido dos professores, que nós temos aqui, né? Por exemplo, que é a cartela numérica, tá? Juliana cobriu alguns números do quadro numérico abaixo, com cartelas coloridas. Preencha as cartelas com os números escritos por Juliana no quadro numérico. Então, colocar os números expostos no quadro numérico e depois identificar, né, o que muda, o que permanece. O quadro numérico, como vocês já estão habituados a trabalhar, é um potente, né, nessa questão, é um recurso potente nessa questão dos números. Né? Os quadros numéricos são interessantes para o trabalho porque há uma grande diversidade de perguntas que podem ser feitas a partir dele. Né? O mesmo raciocínio também é válido, pessoal, para os jogos de trilha. Tá? Aqui nós temos um outro exercício do terceiro ano, que também nós podemos explorar, né, essa questão dos números. O rapaz que cuida da pescaria disse a Mateus que a barraca tem uma grande quantidade de brinquedos. Observe o quadro abaixo. Agora, a gente está pedindo para que ordene os números relativos às quantidades de brinquedos, do menor para o maior, por exemplo. Qual é o brinquedo em maior quantidade? Então, aqui essa exploração que nós vamos fazendo, né, essa comparação entre os números, ela é riquíssima para o entendimento dos nossos alunos. Um outro exercício aqui, Roberta disse para Mateus que ela pode escrever a quantidade de ursos rosas de diferentes maneiras e apresentou uma possibilidade. Olha só que interessante, a decomposição do número aqui. Apresente outra forma de escrever a quantidade de ursos rosa. Escolha um dos brinquedos e peça para a colega escrever a quantidade do brinquedo escolhido de duas maneiras diferentes. Né? Então, como que ele pode decompor esse número de uma maneira diferente? Isso também é uma estratégia para que os alunos percebam essa questão da decomposição do número. Tá? Outro exercício, um do quarto ano agora, Maria Beatriz, José Isabel pediram ao tio José Luiz para conhecer a plantação de laranjas. Após visitar a plantação, o tio José Luiz mostrou anotações sobre a colheita de laranjas desse ano. Né? E aí a gente consegue ver algumas aqui. 284, 406, 2.570, em alguns dias. Né? Então, pede para escrever por extenso esses números. Tá? Então, são exercícios que vão possibilitar agora, nesse momento, agora, a habilidade essencial, tá? De comparar, ordenar, registrar, identificar características do sistema de numeração decimal que nós temos aqui. Tá? Aí, também, um outro exercício do quinto ano, que pede para que os alunos voltem ao texto e que eles possam, né, agora, escrever por extenso os números citados no texto. Tá? E aí também, seu professor irá ditar alguns números para que você os escreva utilizando algarismos. Tá? Então, esta questão aqui agora, nesse momento, é para que os alunos possam escrever esses números, né? Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais, nós já estamos no quinto ano. Tá? Neste exemplo aqui, nós temos a possibilidade da utilização de textos para disparar discussões matemáticas, são novamente exploradas aqui. Tá? Então, cabe a nós, professores, conhecer as ideias dos estudantes e ajudá-los a ampliar, fazendo aqui, nesse momento, questionamentos e incentivando a comunicação na sala de aula. Tá ok? Aqui, nosso tempo é muito curto, né? Vamos recapitular aqui. Então, nesse encontro, nós acabamos de ver, tá, a questão das situações didáticas que se vinculam à ordem, à produção e interpretação, tá, às operações aritméticas que nós temos aqui, tá, que acabam tendo, muitas vezes, né, essa questão de regularidades,
de situações que vinculam, né, exercícios, a gente precisa pensar nisso, exercícios que vinculam a produção e interpretação, né, produzir e interpretar números nessa questão. Carol, você quer falar alguma coisa? Eu acho que dá tempo da gente ter uma conversinha aqui entre eu e você nesse momento. Nós temos ainda uns 2 minutinhos. Então, eu pensei aqui, enquanto você estava explicando, né, que o sistema de numeração decimal, primeiro que ele é um objeto de conhecimento que perpassa várias unidades temáticas do currículo, né, se não todas, a grande maioria. E eu gostei muito como você vinculou esse objeto de conhecimento, porque, enfim, aí eu olho para a minha experiência, né, como você vinculou o uso desses olhares, né, voltados para o cotidiano dos alunos, né, para a prática social, para a função social que essas habilidades, elas desenvolvidas, uma vez desenvolvidas, elas exercem no dia a dia dos estudantes. E então eu acho que, enfim, o meu olhar, assim, eu tinha algumas das minhas professoras tinham o hábito, né, de utilizar uma brincadeira que era um mercadinho, que, né, utilizava o sistema monetário, enfim, como forma de se trabalhar o sistema de numeração decimal, né? Conversão de medidas de receita também, em frações. Eu acho que são situações, digamos assim, né, que vão fazer parte, com certeza, da vivência dos alunos, né, dos estudantes. Então, eu acho que quanto mais o conhecimento estiver voltado para essa função, né, com esse olhar, eu acho que mais eles vão avançar nas aprendizagens. Isso. Então, isso foi isso que eu refleti. Obrigado. Aqui nós temos né, nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão, então a participação de vocês é muito importante, professores, e aí a gente também quer saber, né, a opinião de vocês para que a gente possa melhorar esse programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, tá? Então nós temos o QR Code aqui, é só apontar para a tela e vai direcionar para um questionário que vocês possam nos ajudar, tá bom? E finalizando aqui, nós temos agora, né, nós estamos na transmissão de etapa, vocês passarão agora para a transmissão de ano e depois vocês continuarão a reunião, né, da formação de vocês com o PC na pauta de escola, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Muito obrigado, né, nesses encontros que nós fomos tendo, e quer dizer que eu estou muito, muito satisfeito, né, com as nossas transmissões, com o que a gente tem feito com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela essa parceria. Tá? Um abraço a todos. Eu que agradeço, Wagner. Suas formações sempre são de muito aprendizado e, enfim, muita reflexão. Bom, queria agradecer também o empenho e a dedicação de todos os professores, né? Sem vocês, de novo, nada do que nós fazemos daria certo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.